a imobilidade do acento em não verbos, em português, uma abordagem diacrônica. Acho que o Paulo Beck está por aí. Está compartilhada? Sim, está apresentando. Então, obrigado. Então, boa tarde para todos. Queria começar agradecendo os organizadores do evento, muitas apresentações muito interessantes. Muito bom poder estar aqui distanciados, mais juntos, né? Poder rever várias pessoas conhecidas, conhecer várias outras e interagir com bastante gente da área. Bom, meu trabalho trata da imobilidade do acento em não verbos no português, né? Uma abordagem diacrônica. Eu sou professor do Departamento de Linguística da FEFELESH, né? Lá na USP. Vamos usar o tema. A questão principal que motivou meu trabalho é que o acento em português acaba uma discussão bem grande, né, com várias posições a respeito, mas se a gente olhar na superfície, a gente tem características diferentes do acento de verbos e não verbos, né? Então, por exemplo, se a gente olhar na tese da Cantoni, 2013, a gente tem que as formas proparoxítonas representam um pouco mais de 1% das formas verbais, enquanto que nas formas não verbais elas chegam a perto de 15%, né? Uma outra propriedade muito importante, que é o centro da minha apresentação aqui, é que o acento no verbo é móvel, né, não é fixo numa determinada sílaba. Se eu pego o verbo falar, eu tenho formas como fala, na sílaba inicial, falava, o acento na segunda, e falaria na terceira, né? E em substantivos ou em não verbos é bem estranho a gente ter deslocamento de acento. Então, às vezes, prescritivamente, a gente tem um deslocamento, como em caráter, caracteres. É muito estranho, não parece que é a mesma palavra, tanto que a gente acaba até formando o singular caractere com base no plural caracteres, né? Então, essa é a motivação da minha apresentação. O resumo da apresentação, assim, eu vou falar um pouquinho do acento latino, né? Que então vou tentar explicar isso diacronicamente, por que o acento não é móvel nos não verbos, né? Então vamos ver o acento latino, falar brevemente do quadro teórico que está por trás, a gente vai ver os paradigmas dos substantivos, já que o dos adjetivos é basicamente o mesmo. Depois a gente vê do latim para o português o que aconteceu e, por fim, outras línguas para comparar alguns detalhes, tá? Bom, então o acento latino era determinado por fatores estritamente fonológicos, né? Então, o que a gente tem nessa representação aqui, eu usei os parênteses angulares, né, para representar a sílaba final extramétrica, que não podia ser acentuada. Então, quais eram os padrões de acento? Em palavras de 3 ou mais sílabas, a gente podia ter uma proparoxítona ou uma paroxítona, né? Em palavras de 2 sílabas, só podia ter paroxítonas, e os monossílabos tônicos só podiam ser, claro, oxítonos, né? Então, resumindo, a gente tinha extrametricidade da sílaba final, que era revogada, suspensa nos monossílabos tônicos, tá? E o acento era móvel no latim, nas classes gramaticais que tinham flexão, né? Então, no verbo, como em português, eu tenho aqui amo, o acento na raiz, né, na vogal da raiz, e amabimus, aqui, amaremos no futuro, numa vogal de desinência, né? Enquanto que em alunos, alumnório, duas formas do substantivo aluno, o nominativo singular e o genitivo plural, a gente tem também o acento em sílabas diferentes, caindo nos dois casos na penúltima sílaba, porque a gente tem sílabas pesadas, ou fechadas por consoante, ou com uma vogal longa, tá? Já o português, não, o acento português leva em conta fatores morfológicos, né? Um par que eu gosto de usar, que eu às vezes fico assim na dúvida, porque eu não sei quantas pessoas usam esse sufixo diminutivo, ico, ica, mas eu gosto desse par mínimo lógica e lógica, a gente tem exatamente os mesmos segmentos, né? Mas tem acentuação diferente, porque tem 2 sufixos diferentes. Aqui em lógica, que pode ser tanto substantivo quanto adjetivo, a gente tem um ic átono, né? E aqui em lógica, um diminutivo, a gente tem um ic, esse ic de diminutivo é sempre acentuado, tá? Então, o acento do português não é só determinado fonologicamente. O embasamento da minha análise é olhar o uso
diacrônico, né? Então, olhar o tempo e as redes que as palavras formam, ou as formas das palavras também, no conhecimento dos falantes, né? Então, como Cantone, em 2013, vou apresentar uma abordagem diacrônica baseada no uso, né? Como, por exemplo, o trabalho da Bybee, também de sistemas dinâmicos, como o Gelder Report 95, que propõe que o conhecimento do estado inicial ou anterior de um sistema nos ajuda a entender o seu estado final, o atual, ou posterior, né? Então, recuar no tempo ajuda a entender os estados posteriores, e também considerando que o acento, para a gente entender como funciona o acento, não adianta só pegar formas isoladas, mas sim olhar a rede das formas, né? Então, paradigmas lexicais estendidos, por exemplo, tá? Ajudam a gente a ver melhor como ele funciona. Então, vamos ver para a gente, então vamos voltar para o latim, vamos ver os paradigmas de substantivos, né? As 5 declinações. Tá? Então, cada substantivo, em tese, tinha 6 formas, né? Eu coloquei o vocativo, embora ele seja igual em quase todas as formas, igual ao nominativo, mas eu deixei ele como distinto, singular e plural. E eu marquei em vermelho as formas que destoam em termos da acentuação, né? Então, nesses substantivos, tela da primeira conjugação, primeira declinação, só o genitivo plural é diferente, mas a gente tem um deslocamento do acento. Tá? Também em aquila, que é um substantivo proparoxítono no nominativo, também da primeira declinação, também a gente tem o deslocamento do acento no genitivo plural. Indo para a segunda declinação, com substantivo neutro, poderia ser também o masculino aqui, de novo, a gente tem um deslocamento do acento no genitivo plural, né? E aqui uma proparoxítona no nominativo, também com deslocamento no genitivo plural. Então, primeira e segunda declinação sempre vão ter um deslocamento no genitivo plural. A terceira declinação, na verdade, apresenta uma grande variedade de possibilidades, né? Então, tentei ilustrar a variedade que a gente tem. Aqui a gente tem o substantivo mare, que no genitivo é maris, então tem o mesmo número de sílabas, é parissilábico, com acento na sílaba inicial, né? E aí ele não tem deslocamento do acento, tem um acento fixo na sílaba inicial, que é o máximo de sílabas que a gente tem aqui, são 3, e a penúltima aqui é breve, tá? Continuando com rex, regs, a gente já tem, é um substantivo imparisilábico, né, com número de sílabas diferentes, mas o acento também se mantém. Então, são 2 tipos de substantivos com acento inicial na forma do nominativo. Já que num substantivo imparisilábico, como miles, militis, soldado, em que a gente tem, então, 2 sílabas aqui, e aqui 3 no genitivo, no dativo e o ablativo plural, a gente já encontra um deslocamento do acento. Tá? Por outro lado, numa forma como essa, em que a gente tem uma vogal longa na raiz, aqui na penúltima sílaba, a forma que acaba tendo um deslocamento de acento é a do nominativo e do vocativo, que é exatamente igual. Com um substantivo neutro como corpus, corporis, né, também imparisilábico, novamente a gente tem deslocamento do acento aqui no dativo e ablativo. E um caso mais incomum, como ânimo, já é uma forma proparoxítona aqui no singular, né, no nominativo, o vocativo e o acusativo são iguais. Então, nas outras formas, a gente acaba tendo o acento em sílabas diferentes, porque acaba tendo mais sílabas. Passando para a quarta declinação, a gente tem substantivos com acento na sílaba inicial, não tem, né, 2 sílabas como manus, não tem deslocamento do acento. Já exercitus, que era uma proparoxítona aqui, quando passa a ter mais sílabas, como no dativo singular e nesses 3 casos do plural, tem um acento deslocado. Na quinta declinação, que tinha muito poucos substantivos, né, 2 praticamente só de declinação completa, res, como tem no máximo 2 sílabas, sempre tem um acento na sílaba inicial, e dies tinha deslocamento do acento. Resumindo, o que a gente tem? Nenhuma declinação era constituída somente de palavras com acento fixo. Então, substantivos, em todas as declinações,
tinham deslocamento do acento. Só tinham acento fixo os substantivos com nominativo singular monossilábico, parte dos paroxítonos da terceira declinação e todos os paroxítonos da quarta declinação. Fora isso, os substantivos apresentavam deslocamento do acento em seu paradigma em latim, né? Então, como que isso mudou do latim para o português? Eu coloquei aqui a observação dos adjetivos, mas eu mencionei que a declinação dos adjetivos, e aí o acento também é basicamente a mesma dos substantivos da primeira, segunda e terceira declinações. Do latim para o português, a gente tem estabilidade e tem mudança. Tem estabilidade na preservação de qual é a sílaba tônica. Embora a natureza dele tenha se alterado de melódico para tônico, que acaba envolvendo várias características, né, correlatos acústicos, como a duração, a posição dele quase sempre se manteve. Poucas exceções são, por exemplo, muta com líquida, né, oclusiva como a líquida, como íntegra, passou a inteira, paradigmas verbais e palavras com prefixo. Em paradigmas verbais, a gente já tem aqui a rede explicando porque houve esse deslocamento de acento. Em palavras com prefixo também, recto passou a recito, né, em espanhol, mas também em português, por causa da analogia com cito. Então, a rede explica esse deslocamento. Então, são muito poucos os deslocamentos em si. Outra característica importante é que só restou o acusativo das formas dos substantivos do latim, né? Então, é o caso chamado lexicogênico do português. Que consequência isso teve para o acento no português? Praticamente a totalidade dos substantivos e adjetivos passou a ter acento fixo, e aí, como consequência disso também, a vogal temática ficou sendo sempre ato, né? Aqui a gente tem por que ficou somente o acusativo. É um levantamento feito por Bright, Bill e Koch. Eu achei esses dias o texto, por isso ainda não tenho o texto original, né? O levantamento deles coloca o nominativo como tendo a maior frequência em latim, né? Mas a gente lendo o texto do Pinkston, eles falam que aí foram incluídos os sujeitos nulos, né? Se a gente tira os sujeitos nulos, a porcentagem de nominativo e acusativo é praticamente igual. Só que eles ainda deixam separados as ocorrências em que há preposição. E essas ocorrências com preposição são basicamente de acusativo e ablativo. Fazendo a divisão, que eu não sei exatamente qual a porcentagem é de acusativo, de qualquer jeito o acusativo acaba passando o nominativo, né? Mas o acusativo e o nominativo são os mais frequentes. Então, isso explicaria em termos de uso porque o acusativo foi o caso que restou no português. Voltando a todos os modelos de declinação que a gente tinha visto, deixando aqui só alguns, né, na verdade, ilustrativos, a gente só tem deslocamento do acento no acusativo, naquele, né, indo de singular para plural, no tipo de animalia. Tá? Então, praticamente, já no latim, se a gente ficasse só com o acusativo, já teria o acento fixo. Né? Por fim, vamos dar só uma olhadinha em outras línguas para ver algumas questões. O francês antigo, que manteve uma distinção entre dois... Estou acabando já, tá? Faltam, acho que... Só para avisar. Tá bom, muito obrigado. Que manteve uma distinção entre dois casos, manteve a distinção de acento, né, deslocamento de acento. Então, vou pegar esse exemplo. Senior, senhor é do latim, deu sir e senhor no francês. Né? No francês antigo, devia ser sire e senhor. Então, com deslocamento do acento. A gente podia pensar que a morfologia mais rica, então uma flexão mais rica, acaba induzindo, é o que determina se a gente vai ter o acento móvel ou não no substantivo. Então, o russo, que tem um paradigma grande, acaba tendo bastante deslocamento de acento, né? Aqui a gente tem em azul e em vermelho destacando o acento diferente. Mas nem sempre é isso. A gente pode ter deslocamento do acento mesmo em línguas que não tem distinção de caso. Por exemplo, o búlgaro, que só tem distinção de singular e plural. Ele tem mostov, mostove, bog, bogové, zab, zabi, vreme, vremenã. Né? Então, não exatamente é a morfologia mais rica que vai determinar isso. Um outro exemplo disso é no russo, em que os adjetivos têm dois tipos de flexão. Uma flexão que é em caso,
número e gênero, em que o acento é fixo. E a outra, que é a forma breve, que é basicamente tem um uso predicativo, acaba tendo um acento móvel. Então, não é a gente não pode fazer essa correlação de quanto mais rica a flexão, maior vai ser a probabilidade do acento ser móvel. Tá? E, por fim, uma codazinha, né, um acréscimo no final, que é, já que ele constava lá no resumo, o fato de a vogal temática ou vogal de classe do português ser, a gente ter muito entranhado isso, que ela é átona, né, é uma consequência, na verdade, do fato de que o latim tinha esta metricidade na sílaba final. Se a gente comparar o grego, por exemplo, a gente tem palavras oxítonas, em que a vogal de classe, ou vogal temática, é acentuada em todas elas, tá? Então, retomando, latim e português, o acento era móvel nos substantivos e nos adjetivos também, mas não é em português. No latim, a gente vem das declinações, em todas elas predominavam substantivos com deslocamento de acento. Do latim para o português, restou só o acusativo, e isso acabou produzindo a estabilidade do acento, né? E aí, olhando outras línguas, a gente viu que no francês, que tinha ainda duas formas, dois casos diferentes, o acento móvel foi preservado, a vogal temática do português é átona, ou temática ou de classe, né, mas no grego não era assim, e não é ainda, e a mobilidade do acento, olhando o búlgaro e o russo, a gente vê que não é resultado simplesmente de uma flexão mais rica. Tá? Então, aqui estão as referências, e obrigado.